As investigações sobre a misteriosa execução de Charlie Kirk continuam. Recentemente uma notícia chocou toda a internet. Uma suposta descoberta do FBI teria revelado quem foi o verdadeiro assassino de Kirk. Mas seria isso verdade ou apenas mais uma teoria da conspiração? Vamos entender tudo agora. Charlie Kirk estava diante de uma multidão quando a vida dele foi interrompida de maneira abrupta. Um disparo certeiro, vindo de um ponto ainda hoje cercado de dúvidas, transformou uma noite comum em um episódio que se tornaria uma das investigações mais controversas da última década. Em poucas horas, o nome de um jovem até então desconhecido, Tyler Robinson, seria espalhado como o único responsável. Mas quanto mais se observa os bastidores desse caso, mais perguntas surgem. A versão oficial parece clara demais, rápida demais, quase conveniente. E é nesse vazio de respostas que teorias e especulações começaram a crescer, levantando a possibilidade de que Robinson não tenha sido, de fato, o homem atrás do gatilho. Para entender por que esse caso ainda provoca debates acalorados, é preciso primeiro compreender quem era Charlie Kirk. Fundador de uma das organizações mais influentes do movimento conservador, ele tinha pouco mais de 30 anos, mas já exercia um peso político raro para alguém da sua idade. Adorado por uns, criticado por outros, Kirk era visto como uma figura polarizadora. Seus discursos lotavam auditórios, seus comentários geravam manchetes, e suas alianças o colocavam em contato direto com empresários, políticos e até líderes estrangeiros. Esse nível de influência fazia dele não apenas uma personalidade pública, mas também um alvo em potencial para inimigos e rivais. A noite de sua morte seguiu o padrão de tantas outras apresentações que ele costumava fazer. O público estava animado, as câmeras ligadas, e a expectativa era de mais um discurso carregado de energia. Mas em questão de segundos, a cena se transformou em caos. O disparo atravessou o silêncio e deixou todos atonitos. A correria, os gritos e a confusão formaram um cenário típico de tragédia ao vivo. Quando as autoridades chegaram, o desfecho já estava selado. Charlie Kirk não resistiu ao ferimento. E, rapidamente, a narrativa ganhou forma. Segundo as primeiras investigações, um jovem chamado Tyler Robinson teria sido visto nos arredores, em atitude suspeita. As autoridades alegaram que rastros o ligavam ao local exato do disparo. Uma arma encontrada em circunstâncias ainda obscuras foi associada a ele, e as horas seguintes bastaram para transformá-lo no principal, e único, acusado. Mas é justamente aí que começam as dúvidas. Para muitos observadores atentos, o caso parece ter seguido um caminho apressado demais. Robinson foi apresentado ao público quase como uma peça já encaixada em um quebra-cabeça que, na prática, não estava completo. A primeira inconsistência está no tempo de reação. Em menos de um dia, havia uma narrativa oficial pronta, com nome, rosto e supostas provas técnicas. Para um caso de tamanha complexidade, essa velocidade chamou a atenção de jornalistas independentes, especialistas em segurança e até de pessoas próximas de Kirk. Outro ponto que levanta questionamentos é o perfil de Robinson. Descrito como um jovem reservado, sem histórico de violência ou envolvimento em política, ele não parecia ter motivação clara para um ato tão calculado. A hipótese de que ele seria apenas um lobo solitário não convenceu a todos. Críticos dessa versão apontam que, em casos semelhantes, investigações costumam revelar algum tipo de manifesto, declarações radicais ou histórico que justifique tamanha ação. No caso de Robinson, nada disso apareceu. Apenas silêncio e um passado sem grandes registros. Além disso, há relatos contraditórios sobre sua localização exata durante o disparo. Algumas testemunhas dizem tê-lo visto perto do local indicado como ponto de tiro, mas outras afirmam que ele foi visto em áreas distintas, sem acesso visual direto para o palco. Essa divergência alimenta ainda mais as especulações. Afinal, se Robinson não tinha a linha de visão necessária, como poderia ter disparado o tiro fatal? Outro aspecto que gera controvérsia é a própria arma associada a ele. Especialistas que analisaram os relatos públicos afirmam que há lacunas técnicas na forma como a ligação foi feita. A trajetória da bala, o calibre e o estado do projétil não foram divulgados em detalhes, deixando margem para dúvidas legítimas. Em casos de grande repercussão, normalmente relatórios transparentes, mas nesse episódio, as informações parecem ter sido mantidas em sigilo ou apresentadas de forma fragmentada. O resultado é um terreno fértil para hipóteses alternativas. Com o passar dos dias, começaram a circular investigações independentes. Jornalistas, analistas de segurança e até grupos acadêmicos tentaram montar linhas paralelas de apuração. Alguns apontaram para a possibilidade de que Robinson tenha sido usado como bode expiatório,
alguém colocado no centro das atenções para encerrar rapidamente um caso que ameaçava gerar instabilidade política e questionamentos maiores. Outros levantaram a hipótese de múltiplos atiradores, uma ideia já conhecida em conspirações históricas, mas que aqui ganha força justamente pela ausência de transparência oficial. Os bastidores políticos também entram nessa equação. Charlie Kirk não era apenas um comentarista. Ele tinha contatos com financiadores poderosos, mantinha uma rede de influência dentro e fora dos Estados Unidos, e acumulava adversários em diversas frentes. Teorias sugerem que, ao longo dos meses anteriores à sua morte, Kirk vinha se afastando de certos grupos de apoio, revisando alianças e até questionando práticas internas de sua organização. Esses movimentos poderiam ter gerado atritos suficientes para despertar ressentimentos e, em um cenário extremo, até motivações ocultas para silenciá-lo. Nada disso está comprovado, mas a combinação de rumores, contradições e silêncio oficial constrói um ambiente onde qualquer detalhe ganha peso. E é justamente nesse emaranhado de incertezas que o nome de Tyler Robinson continua a ser discutido. Para alguns, ele foi o responsável direto, um jovem que, por motivos ainda não totalmente revelados, decidiu agir contra Kirk. Para outros, ele foi apenas uma peça colocada sob os holofotes, alguém convenientemente associado ao crime enquanto as verdadeiras engrenagens se moviam nos bastidores. O que é fato é que, até hoje, há mais perguntas do que respostas. E quando analisamos as últimas horas de Charlie Kirk e os primeiros momentos da investigação, surge uma questão ainda mais perturbadora. Se Robinson não puxou o gatilho, então quem realmente estava por trás da execução que paralisou o país e expôs rachaduras em um dos movimentos políticos mais influentes da atualidade? Se a versão oficial deixa tantas brechas, a grande questão é: quem teria os recursos, a motivação e a frieza necessários para orquestrar o assassinato de Charlie Kirk? Essa pergunta abre caminho para um emaranhado de teorias que vão desde intrigas financeiras até pressões políticas internacionais. Não se trata de afirmar verdades absolutas, mas de olhar para as inconsistências que muitos preferem ignorar. Um dos pontos mais discutidos entre investigadores independentes é o suposto papel de Tyler Robinson como um acomplice involuntário. Segundo essa linha de raciocínio, Robinson poderia ter sido convencido a levar uma arma até o local do evento sem entender o verdadeiro propósito de sua presença. Isso explicaria por que seu DNA estava no gatilho da arma encontrada, mas ao mesmo tempo não existe filmagem clara dele disparando o tiro fatal. Para quem defende essa hipótese, Robinson não era o atirador, mas sim uma peça descartável em um jogo muito maior. E esse jogo teria palco nos bastidores políticos e financeiros que cercavam Charlie Kirk nos meses anteriores à sua morte. Relatos sugerem que o líder conservador vinha enfrentando pressões cada vez mais intensas de grandes financiadores e doadores que queriam garantir alinhamento total com suas agendas. Alguns desses encontros, descritos como verdadeiras intervenções, colocaram Kirk diante de ultimatos: ou ele mantinha determinadas posturas, ou perderia parte fundamental dos recursos que sustentavam sua organização. Aqui entra um detalhe perturbador. Apenas dias antes de sua morte, Kirk estaria organizando uma auditoria financeira interna de sua instituição. Essa auditoria, segundo relatos, poderia expor irregularidades graves no uso de doações milionárias, inclusive levantando a suspeita de que o dinheiro não estava sendo usado apenas para atividades públicas, mas também para interesses paralelos. Se isso for verdade, Kirk não representava apenas uma ameaça política para seus inimigos ideológicos, mas também para aqueles que se beneficiavam financeiramente de sua estrutura. Mas as teorias não param por aí. Outro ponto de especulação vem do campo internacional. Charlie Kirk era uma figura de influência global e não escondia suas críticas a determinadas políticas de aliados estrangeiros. Em especial, teria demonstrado incômodo com o peso que certos financiadores ligados a interesses externos exerciam sobre o movimento conservador americano. Esse afastamento gradual de apoios considerados intocáveis pode ter isolado Kirk, deixando-o vulnerável. O que chama a atenção é que, após sua morte, alguns desses doadores que estavam em rota de colisão com ele mudaram de postura e voltaram a apoiar sua instituição como se nada tivesse acontecido. Coincidência ou cálculo? Paralelo a isso, surgiram relatos estranhos sobre o lado espiritual da história. 2 semanas antes do assassinato, blogs e veículos alternativos divulgaram que grupos radicais estariam tentando lançar maldições contra Kirk. Para muitos, isso não passa de folclore moderno, mas pessoas próximas a ele afirmaram que tanto Charlie quanto sua esposa levaram a ameaça a sério, chegando a buscar aconselhamento religioso. Em um país profundamente dividido, até mesmo esse detalhe simbólico alimentou ainda mais o clima de conspiração. O que chama atenção é que, enquanto o público se dividia entre acreditar ou não nessas narrativas, a reação oficial seguia um padrão curioso.
Pouco depois da tragédia, figuras de grande poder político e até líderes internacionais sentiram a necessidade de negar qualquer envolvimento, mesmo sem terem sido diretamente acusados. Para alguns analistas, esse tipo de reação pública é, por si só, suspeita. Afinal, quando foi a última vez que uma morte em solo americano fez com que autoridades estrangeiras se pronunciassem repetidamente, como se tentassem se proteger de algo? Enquanto isso, na imprensa tradicional, iniciou-se uma verdadeira ofensiva contra quem questionava a versão oficial. Candace Owens, uma das amigas e parceiras mais próximas de Kirk, foi atacada em peso. Revistas e programas de TV começaram a divulgar a ideia de que ela estava afastada de Kirk e que não tinha legitimidade para falar sobre o caso. Mas documentos, fotos e registros de eventos mostravam o contrário. Os dois tinham estado juntos em turnês e mantinham contato constante. A narrativa de isolamento parecia mais uma tentativa de desacreditá-la do que um retrato fiel da realidade. Esse esforço coordenado de manipular a narrativa levantou outra suspeita. Alguém estaria tentando encobrir aspectos incômodos do caso. Afinal, se fosse apenas um crime isolado, cometido por um jovem instável, por que tamanha necessidade de controlar o discurso público? Por que descredibilizar com tanta força quem levantava perguntas legítimas? O FBI, pressionado pela onda de especulações, anunciou que iria investigar teorias alternativas, incluindo a possibilidade de cúmplices ou adulteração de provas. Foi uma vitória momentânea para aqueles que exigiam respostas, mas também escancarou um dilema. Se até a maior agência de investigação dos Estados Unidos precisa se curvar à pressão popular para reabrir caminhos, o quanto podemos confiar na primeira versão apresentada como definitiva? No entanto, enquanto alguns enxergam na investigação de Owens e de outros jornalistas independentes uma busca necessária pela verdade, outros a acusam de alimentar divisões perigosas em um país já polarizado. A viúva de Kirk, Erica, seguiu uma linha completamente diferente, escolhendo destacar o perdão e a fé em sua despedida pública. Esse contraste entre a busca por justiça e a escolha pela serenidade revelou uma fratura ainda maior no movimento conservador. Como lidar com a violência política sem se perder no labirinto das teorias da conspiração? No fundo, o caso Charlie Kirk acabou se transformando em muito mais do que uma tragédia isolada. Ele abriu espaço para discutir até que ponto doadores e interesses externos controlam o discurso político americano. Colocou em evidência o enfraquecimento da confiança nas instituições e mostrou como cada parte da sociedade interpreta os mesmos fatos de maneiras radicalmente diferentes. Para alguns, Kirk foi vítima de um jovem perturbado que agiu sozinho. Para outros, ele foi eliminado como parte de uma engrenagem que mistura poder, dinheiro e silêncio. E embora pareça muito chamativo, não há registro oficial de que o FBI teria se pronunciado publicamente sobre o caso.